já se perguntou para que serve uma viagem astral? Para que ter uma viagem astral, uma projeção astral lúcida? Bom, são vários os motivos que servem para nós ter uma experiência assim. Eu listei aqui para vocês alguns deles e eu vou trazer alguns que eu sinto que são os motivos que mais contribuem com o nosso processo aqui enquanto encarnados. O primeiro deles é auxiliar e ser auxiliado nas experiências, nas projeções astrais. Quando eu digo auxiliar e ser auxiliado, é porque nós contribuímos com os auxílios de seres que estão aqui no plano astral do planeta Terra, mas também somos contribuídos com essas experiências. Por que eu digo isso? Porque eu falo para vocês que de todas as experiências que eu tive, algum vínculo, algum processo me atraiu, me uniu até aquela experiência e vice-versa. Nada no universo está solto, nada no universo é ao acaso. Se você foi ao encontro de alguém no astral para contribuir com essa pessoa, algum vínculo com o seu processo, algum crescimento e aprendizado para o seu processo também tinha nessa experiência. Eu me recordo de uma vez onde eu estava em dúvida com as minhas situações, alguns processos de trabalhos pessoais, se eu mantinha aqueles trabalhos ou não, e eu tive uma experiência com projeção astral, onde eu fui levada até uma pessoa que ela estava em dúvida se ela queria ser auxiliada ou não. Quando eu retornei para o corpo, retornei depois do processo de auxílio a ela, eu consegui perceber claramente o quanto o momento que eu estava vivenciando contribuiu para que eu fosse levada até essa pessoa e contribuísse com essa pessoa. Ela me possibilitou ver o que eu estava vivenciando internamente na minha dúvida, se eu fazia ou se eu não fazia, se eu queria ou se eu não queria. Ela estava vivenciando energias muito parecidas, porque ela estava na dúvida se ela realmente queria receber ajuda ou não. Ela era uma pessoa que estava num hospital e ela sentia, eu não sei exatamente o que ocorreu com ela naquele hospital, mas o que eu sinto e percebo é que algo ocorreu ali e ela desencarnou naquele hospital, só que ela não aceitava o desencarne e ela ficava se mantendo ali naquele hospital. A sensação que eu tinha era de que ela queria vingança. Como ela já estava ali há muito tempo, cansada de todo aquele processo, ela começou a se abrir para receber auxílio. Só que ela ficava numa energia entre, ora ela queria, porque estava cansada demais daquele processo e queria se libertar daquilo, e ora ela queria voltar para o processo onde ela vivia e queria exigir que algum dano fosse reparado. Quando ela entrava nesses processos dessas dúvidas, e eu entrei num processo de dúvida pessoal aqui a respeito de questões pessoais de trabalhos, se eu deveria manter alguns trabalhos ou não, quando eu fiquei nessas dúvidas pessoais, a minha energia possibilitou com que eu me vinculasse a esse processo de dúvida que ela vivenciava e fui levada até lá pelos mentores, onde consegui contribuir, conversei com ela, falei sobre o processo onde ela estava, falei tudo o que tinha ocorrido, que ela não tinha mais o que fazer ali, que tudo o que ela estava exigindo mais a prejudicava do que a qualquer outra pessoa. Enfim, essa foi uma das experiências, mas diversas outras experiências onde eu estava há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, eu estava abrindo muito o meu frontal e nessa época eu era levada em experiências onde eu auxiliava as pessoas a abrirem o frontal. Mas porque eu estava passando por aquele processo e eu auxiliava outros seres a também passarem por aquilo. E eles me auxiliavam também com a experiência de estar passando conhecimento e recebendo conhecimento. Isso é uma das coisas magníficas que eu vejo nas viagens astrais, nas projeções astrais. Uma outra questão é o auxílio através da nossa energia de ectoplasma. O ectoplasma, ele é uma energia que nós temos enquanto encarnadas, enquanto encarnados, por conta do nosso estado aqui em matéria.
Nós estamos em matéria, nós temos essa energia de ectoplasma que une o nosso corpo astral com o nosso corpo físico. É uma energia que nos mantém ativos e vitalícios. Essa energia, ela é muito propícia para auxiliar as pessoas e seres que quando morrem, quando desencarnam as pessoas aqui no planeta Terra, eu costumo brincar que essas pessoas não viraram fumacinha e não viraram estrelinha. Elas simplesmente se mantiveram da forma como estavam. Se elas estavam com uma lucidez muito aberta, muito tranquilas em relação às suas vidas, totalmente desprendidas, elas são encaminhadas, seguem com o seu fluxo. Mas se são pessoas que muitas vezes estavam com medos, com receios, inseguranças, elas permanecem aqui no astral do planeta Terra durante um tempo. E todos esses desencarnes feitos dessa forma, o que nós conseguimos auxiliar com as projeções, com as viagens astrais de forma lúcida, é com que os mentores, seres que auxiliam aqui no astral do planeta Terra, possam nos levar até essas pessoas, como eu comentei dessa moça do hospital, possam nos levar até essas pessoas e através da nossa energia de ectoplasma, os mentores conseguem auxiliar essas pessoas, a energia deles vinculada ao nosso ectoplasma consegue atingir a todos esses seres. Fora isso, é como se essas pessoas estivessem, essas pessoas estão num nível astral totalmente diferente dos mentores. Por mais que os mentores estejam ali, os seres de luz estejam ali, essas pessoas não conseguem visualizá-los porque elas estão vibrando numa faixa de densidade muito baixa por conta dos receios, medos, inseguranças. E quando os mentores tentam auxiliar, é como se a energia deles ultrapassasse essas pessoas, é como se a energia deles fosse tão fluida que não conseguisse atingir essas pessoas vibrando numa densidade mais densa. E o nosso ectoplasma, ele contribui para que essa energia junta, vinculada ao nosso ectoplasma, essa energia dos mentores, consiga chegar até essas pessoas e elas consigam ter um bálsamo de muita paz naquele momento. E consigam, inclusive, abrir mais a lucidez para a confiança, para o estado de mais plenitude. E nesse caso, elas conseguem ser auxiliadas. Na maior parte das vezes que nós estamos ali de forma lúcida, nós contribuímos conversando com essas pessoas, explicando para elas o processo que elas se encontram, que muitas não sabem até que desencarnaram, e aí nós conversamos, explicamos sobre o processo que elas estão vivenciando e elas conseguem, de alguma forma, quando abrem o coração para confiarem mais, elas conseguem visualizar os mentores porque elas vão fluidificar muito mais o seu campo de energia e dessa forma os mentores conseguem vir e auxiliar e encaminhar essas pessoas para que elas sigam, para que elas fluam no seu caminho de enquanto consciência e espírito. Esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu vou trazer bem rapidinho para vocês algumas outras situações, que é se utilizar as nossas energias. Eu já comentei sobre isso aqui em um outro vídeo, vou deixar linkado para vocês aqui em cima, mas a projeção astral serve muito, o principal objetivo é se utilizar as energias do nosso espírito. Receber orientações da espiritualidade, isso é algo fantástico, já tive inúmeras experiências e algumas experiências até magníficas que eu vou trazer alguns relatos para vocês. E viajar por entre os planos, dimensões, comunicar-se e encontrar-se com entes queridos que já se foram. Já tive algumas experiências onde encontrei com a minha avó materna, muito querida, que já se foi. E tenho inclusive alguns relatos de parentes, minha mãe inclusive, que diz: sonhei com a sua avó, e ela vem me contar a experiência e do início, meio e fim eu vejo claramente o quanto aquilo foi uma projeção astral e não um sonho, mas por falta de conhecimento a minha mãe não sabe distinguir quando é um sonho ou uma projeção astral e ela acaba dizendo sonhos, mas é uma das experiências que também são para nós motivos, né, que nos servem as viagens astrais. Trouxe aqui para vocês alguns deles para que o vídeo não fique tão longo. Coloquem aqui embaixo alguns dos outros motivos que vocês enxergam para as viagens astrais, para que servem essas viagens, e até o nosso próximo vídeo.
Lembrem-se de curtir, se inscreva aqui no canal e compartilhem esse vídeo com seus grupos de projeção astral, de estudo de projeção astral. Com certeza vai contribuir de alguma forma com o crescimento de cada um de nós. Paz e luz no nosso caminho. Até mais!